A paz do Senhor, adolescentes vencedores. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje dando prosseguimento ao estudo do quarto trimestre de 2020. Neste trimestre estamos estudando o tema A História da Igreja para Adolescentes. Já estudamos aí na lição de número 1, como surgiu a igreja. Na lição 2 estudamos sobre a expansão da igreja. Na lição 3 estudamos a igreja perseguida. E hoje vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Defensores da Fé. Então vamos ver nesta lição os defensores da fé no princípio da igreja, que foram homens de Deus, que foram chamados e vocacionados por Deus e que muito contribuíram para a história da igreja. Para dar início à nossa aula, vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra ali na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 5, que diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vemos aqui os conselhos do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, dando os conselhos e avisando a ele tudo o que ele iria enfrentar pela frente assumindo a sua igreja. Então aqui são conselhos que foram dados por Paulo há quase 2000 anos atrás, mas que se encaixam nos nossos dias, né? Momento que estamos aí passando, nesse momento tão difícil também, né? Mas momentos em que a igreja também é atacada por falsas doutrinas, por heresias que são colocadas dentro da igreja, né? Então, queridos, ao estudarmos a história da igreja, como estamos estudando nesse trimestre, nós acabamos nos deparando com os chamados pais da igreja, né? Ou seja, são aquelas pessoas, aqueles homens de Deus que tiveram contato direto com os apóstolos de Jesus. Mas só que é bom que se saiba que, apesar das perseguições que nós estudamos na aula passada, o número de cristãos foram avançando tanto no Império Romano e também fora dele. Quanto mais a igreja era perseguida, mais o número de cristãos cresciam para a glória de Deus. Para se ter uma ideia deste crescimento, no ano 111, Plínio II foi nomeado como governador de Bitínia e ele recebeu uma acusação anônima contra os cristãos. A acusação era que havia tanto cristãos na região de Bitínia que os templos pagãos estavam abandonados e não se encontravam compradores para a carne sacrificada aos ídolos. Enquanto que os cristãos se reuniam e estavam crescendo tanto que os templos pagãos daquela época estavam vazios. E o comércio em torno desses templos pagãos também estavam caindo bastante. O comércio dependia muito desses templos pagãos, né? Dos deuses que eles pregavam lá. O comércio girava tudo em torno deles. Mas o que levou a igreja a se expandir tanto nessa época, sem o apoio de algum do Estado? Porque o Estado, o Império Romano, não apoiava a igreja de Cristo. Mas mesmo assim a igreja crescia. Inicialmente, queridos, foram perseguidos pelas seitas do judaísmo, que entregaram seu mestre à morte de cruz. Então, os próprios judeus que entregaram Jesus na cruz, eles mesmos começaram essa perseguição no início da igreja, né? Os pregadores, como Paulo e João, apóstolo Paulo e apóstolo João, eles registraram que sofreram perseguições na proclamação do Evangelho de Cristo. Portanto, qual era o segredo
para que a sua mensagem levasse tantos à conversão, como acabamos de falar. Jesus havia dito para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer for batizado será salvo. Também disse que para eles fazerem discípulos de todas as nações. E diferentemente do judaísmo, que era a maior seita que batia contra o cristianismo naquela época, de onde os primeiros cristãos vieram, porque os primeiros cristãos eram judeus. Judeus se converteram ao cristianismo. O judaísmo era uma seita, era uma religião em qual se pregava o quê? O exclusivismo, o nacionalismo. Eles não tinham mistura entre eles. Já o cristianismo, o cristianismo era totalmente o inverso. O cristianismo era inclusivista. Isso é, ele era capaz de receber pessoas de todas as nacionalidades, além de apresentarem certas características que promoviam a adesão. Por exemplo, o cristianismo, eles cuidavam dos seus pobres e daqueles que eram aprisionados por causa da sua fé. Não deixavam ninguém desamparado. Nos tempos de aflição, as igrejas ajudavam umas às outras com dinheiro, com comida, com mantimento, do que eles necessitavam. Um cristão, membro de uma comunidade, estaria entre amigos em qualquer cidade que encontrasse outros de sua mesma comunhão. Então ele poderia viajar para outras cidades, mas ele ia encontrar os cristãos, ia ser bem acolhido, não ia deixar faltar nada. Esse era uma das principais características do cristianismo. Atraía homens e mulheres de todas as raças, de todas as classes sociais, e tinha uma mensagem tanto para os simples como para os ignorantes. Alcançou muitas das mentes mais perspicazes e mais altamente treinadas da época. O evangelho, queridos, era proclamado tanto para as mulheres quanto para os homens. Não tinha diferenciação. Diferente do judaísmo, que era apenas para os homens. Tudo isso, queridos, explicaria o sucesso da igreja, mas se ela tivesse em um mundo em que o apoiasse, não é verdade? E essa não era a situação do cristianismo, da igreja no seu começo. A igreja, queridos, foi duramente maltratada e apesar disso venceu. E por quê? Por que a igreja venceu, mesmo não tendo o apoio do Estado, do Império Romano? Ela venceu, queridos, pelo mesmo motivo que os apóstolos deram continuidade à sua missão após a morte do seu líder, Jesus. Isso mesmo. Jesus é a única razão para que enfrentasse a morte e não negassem a sua fé. A sua influência nas suas vidas os levou a prosseguir até o fim. Essa situação foi confirmada na vida de alguns dos seus seguidores, como vamos ver na lição do dia de hoje, os defensores da fé, os seguidores de Cristo que continuaram mesmo diante de tanta perseguição, proclamando o evangelho e levando as boas novas aos quatro cantos da terra. Aqui na introdução da lição diz assim: além das perseguições, os primeiros cristãos também enfrentaram as investidas de ensinos errados, as heresias, que confundiam alguns crentes, afastando-os das verdades do evangelho. Para combater esses ataques, Deus levantou defensores, os chamados apologistas. O que é um apologista? Apologia vem da palavra grega apologia, que significa exatamente defesa. Logo, um apologista da fé é um defensor do evangelho. Muitos nomes se destacaram no início da igreja como apologistas. Seu trabalho e sua história são inspiração para nós hoje, nos nossos dias. Então, amados, aqui a lição vem falar a respeito de apologia, apologistas. Apologia, amados, quer dizer defesa. Significa, primeiramente, uma resposta de defesa contra alguma acusação ou alguma denúncia. Muitas vezes se tem notado que as primeiras pregações da fé cristã tiveram no seu início com palavras de apologia. Isso mesmo. Necessariamente, está sempre em toda a pregação cristã um elemento de defesa, sendo que a palavra apologia, no seu significado real, envolve defesa da fé cristã. Vivemos, queridos, em uma sociedade
em que a pluralidade de ideias tem permeado a vida das pessoas, não é verdade? Fazendo com que cada um procure defender a sua ideia com firmeza e reflexão. Daí surge a expressão cosmovisão. Você sabe o que significa cosmovisão? Todo ser humano possui uma cosmovisão. Talvez você já tenha lido esta palavra em algum livro, ou até mesmo ouvido em alguma palestra, ou até estudado algo sobre esse assunto, mas não tem a menor ideia do que seja o seu significado, o que significa esse termo. Mas saiba mesmo assim, que mesmo sem saber o que é cosmovisão, o que significa, você possui uma cosmovisão, pois aquilo que cada pessoa é, o que defende, o que vive, é o resultado da cosmovisão que permeia a sua vida. Como já dizia o filósofo Jean-Paul Sartre, o homem é fruto do seu meio em que vive. Em nosso caso específico, falando aqui de cristão para cristão, nós vivemos de acordo com a cosmovisão cristã, em que é sistematizado a defesa de fé de modo claro, transparente, cristalino, conciso e reflexivo. Pois Judas, o meio-irmão de Cristo, nos convida, em sua carta a batalharmos pela fé, em que por todas as vezes foi entregue aos santos, como podemos ver lá na carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, que diz assim, no versículo de número 3, se quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar. Judas, versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Então Judas aqui vem falar, nos convida para batalharmos pela nossa fé, defendermos a nossa fé. E qual é a sua fé? O que você defende? Se alguém chegasse e perguntasse para você a respeito de Jesus, ou falasse alguma coisa contra Jesus, você ia saber defender Jesus? Você ia saber defender a sua doutrina? A quem aquilo que você realmente acredita? Na sua fé? Como toda a humanidade é diversificada ao extremo, queridos, nos mais distintos aspectos, existe uma gama muito variada de cosmovisões, que nós estamos falando aqui agora. Muitas delas são incompatíveis com o pensamento e com o estilo do cristão, do nosso estilo de vida. Para todo e qualquer cristão ser mais eficiente no cumprir da grande comissão, a grande chamada, é importante conhecer as premissas que caracterizam e diferenciam as variadas cosmovisões existentes. Então é importante você saber a respeito de outras doutrinas, outras religiões, seitas que tem por aí. O apóstolo Paulo, ele não mediu esforços para conhecer a fundo todas as religiões. Ele se misturava, mas ele conhecia para quê? Para poder defender o evangelho, poder defender a causa de Cristo contra aquelas seitas que existiam naquela época. E tinha bastante. Eram variadas as seitas que existiam na época do apóstolo Paulo. Por isso ele é um dos maiores defensores, maiores apologistas da época e de todas as épocas, sem dúvida nenhuma. E a respeito de cosmovisão, hoje existem pelo menos 7 cosmovisões básicas no mundo. São 7 matrizes, das quais as demais formas de enxergar a todo derivam, que são elas: o teísmo, o deísmo, ateísmo, panteísmo, panenteísmo, teísmo finito e o politeísmo. Se você quiser saber mais a respeito dessas 7, procure, pesquise, para você se aprofundar mais, para você saber entender um pouco sobre esses tipos de cosmovisões que existem hoje no mundo. Mas não é o tema da nossa aula de hoje, né? Isso vamos deixar mais para frente. Mas com exceção da relação muito próxima entre o panteísmo e o politeísmo, não há compatibilidade nenhuma
entre todas as outras cosmovisões. Uma tem um pensamento diferente da outra. Prosseguindo aqui com a nossa lição, que destaca aqui, Paulo e João, os primeiros apologistas. Os primeiros grandes apologistas da igreja primitiva foram os apóstolos Paulo e João, que combateram os judaizantes, que ensinavam que os cristãos deveriam manter os rituais do judaísmo para serem santos diante de Deus, e o gnosticismo, que pregava uma falsa espiritualidade e desprezava o corpo. Dizia que só a alma interessa para Deus. As epístolas de Paulo aos Gálatas e aos Colossenses e a primeira epístola de João são alguns exemplos da atividade apologética desses dois grandes homens. O apóstolo Paulo parece ter se sobressaído ainda mais que João nessa atividade de defensor da fé. Então, queridos, as heresias que surgiram no meio das igrejas, falsos ajuntamentos dos que também se chamavam de cristãos na época, além das acusações contra a fé cristã, fez surgir em número crescente os que desejavam mostrar a razão da sua fé, que defendiam a fé de Cristo. Eles eram os chamados defensores da fé, que é o tema da aula de hoje. Desde os primeiros dias da igreja, os discípulos tiveram, por necessidade, assim como Jesus também teve, corrigir entendimentos errôneos a respeito de Cristo e da sua obra. A humanidade e a divindade de Jesus sempre estiveram na lista, e o desenvolvimento dessa teologia vê-se nas epístolas de João, assim como também nas cartas de Inácio, que foi um dos pais da igreja, também de Clemente, que também faz parte dos pais da igreja, e que chegaria até o concílio de Nicéia, que é um tema para uma outra lição. Eles defenderam a igreja dos perigos internos e externos através dos seus escritos. Pelo estudo da história da igreja, pode-se verificar que os problemas teológicos enfrentados pela igreja de hoje, nos dias de hoje, que vivemos hoje, na sua grande maioria, amados, já foram debatidos em algum momento anterior. E pela leitura dessas obras antigas também, pode-se saber como a igreja enfrentou e superou essas situações. Então a história se repete. Tudo que já foi vivido anteriormente, que já foi combatido, deve ser combatido hoje também em nossas igrejas. Muitas ideias ideológicas, teologias novas que são colocadas dentro da igreja têm que ser combatidas. Temos que defender a sã doutrina, o Evangelho de Cristo. Por isso, amados, que precisamos ser defensores da fé. A nossa lição, queridos, destaca aqui alguns dos defensores de fé que muito contribuíram com a história da igreja e com a preservação da sã doutrina de Cristo. Aqui a lição destaca um aqui, Justino Marte. Quem foi Justino Marte? No período do imperador Marco Aurélio, surgiu uma nova perseguição contra a igreja. E nesse período se destaca Justino, grande teólogo, que também foi um grande pensador cristão da época. Ele possuía, queridos, uma escola em Roma, que na sua morte passou a ser conhecida como Justino Marte. Então Justino foi um Marte em nome de Cristo. Morreu por Cristo. Morreu defendendo a ideologia de Cristo, o cristianismo. No livro Os Pais da Igreja, Justino Marte é apresentado como sendo superior a Aristides e Quadrato, que são outros teólogos da época, e também defensores do evangelho anteriores e guia de todos os posteriores. Então, sem dúvida nenhuma, Justino foi um dos maiores teólogos, defensores da fé de todos os tempos. Um dos primeiros e um dos mais importantes a defender a causa de Cristo. E também ele é referência por toda a sua dedicação pela obra do Senhor. Fazendo uso do estilo filosófico para converter os gregos, ele defendeu com energia a divindade de Cristo. Ele chamava que era o Logos, tão conhecido hoje em dia. Foi ele quem defendeu por primeiro. E considerava também a validade absoluta da Bíblia Sagrada.
A nossa lição aqui, queridos, destaca também outros nomes, outros defensores da fé, como podemos destacar aqui Aristides, Tertuliano, Orígenes, Anastácio, Atanásio e também Agostinho de Hipona. Sem dúvida nenhuma, Agostinho de Hipona é considerado até hoje um dos maiores teólogos de todos os tempos. Quem já não ouviu falar de Agostinho de Hipona, não é verdade? Foi o primeiro teólogo a defender o amilenismo, negando a ideia de um governo de Cristo literal no milênio da Terra. Ele também combateu o maniqueísmo, movimento que, fundado por Mani, um gnóstico da época, que afirmava ser sucessor de Platão, Buda, Jesus e Paulo. Para poder combater esse maniqueísmo, Agostinho de Hipona desenvolveu a doutrina do pecado original. Foi Agostinho que desenvolveu a doutrina do pecado original que tanto nós conhecemos nos dias de hoje. Agostinho de Hipona também combateu o pelagianismo, que afirmava que o homem pode, através do seu próprio esforço, tomar os primeiros passos rumo à salvação. Esse bispo, queridos, do norte da África, de Hipona, viria a se tornar uma referência para a igreja com seus argumentos. Então, sem dúvida nenhuma, estes homens, defensores da fé, muito contribuíram para a história da igreja. Essa igreja é o que é hoje, amados. Damos graças a Deus e louvamos pela vida desses homens, que muito defenderam e morreram por Jesus, pela causa de Cristo. Para finalizar a nossa lição, aqui no último parágrafo diz assim: a lição dos apologistas da igreja primitiva é: a igreja se torna mais forte quando consegue defender a fé que professa. E isso é importante, porque uma igreja enfraquecida jamais será capaz de representar e apregoar o Cristo que salva a humanidade. Então, amados, nesta lição muito importante, aprendemos muitas lições que devemos trazer para a nossa vida. E com relação aqui a apologista, a defender a fé, nós necessitamos, amados, cada vez mais defendermos a fé. Pois enquanto a igreja, nós como igreja, devemos compreender que temos uma missão, não apenas de ganharmos almas, mas também de defendê-las de qualquer tipo de ataque que possa gerar dúvidas no coração das pessoas. Um novo convertido, quando entra para a igreja, pouco sabe sobre o Evangelho de Cristo. E se você não estiver do lado para instruí-lo como que é o Evangelho de Cristo, explicando, outras pessoas com ideias diferentes podem colocar ideias na cabeça dele que podem desviá-lo da igreja. Por isso é importante conhecermos a fundo a história da igreja, o Evangelho de Cristo, para defender, para sermos defensores da fé. O cristianismo, queridos, sempre contou com excelentes apologistas, com excelentes defensores da fé, principalmente no decurso dos primeiros séculos, desde o seu surgimento na história universal. Defender a fé de forma clara e concisa é oferecer, amados, respostas fiéis e seguras a todas as pessoas que buscam a verdade. Assim, amados, para fechar nossa aula, eu vou ficar com um texto da primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 15 e versículo 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo. Fiquem envergonhados de suas calúnias. Meu querido adolescente, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim permitir.